vocês, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Atos Criminais. Meu nome é Cíntia e se você é novo por aqui, já se inscreva. Se você já está aqui há algum tempo, logo no início desse vídeo, curta esse vídeo, por favor, deixe um comentário, me conte a opinião de vocês sobre o que vocês acham sobre o caso, isso é bastante importante, ajuda o canal. E sempre conto com vocês, com a colaboração de todos vocês. E dito tudo isso, bora lá para o caso de hoje. O caso de hoje é sobre Brenda e Sidney Power. Sidney nasceu no ano 2000 e ela era filha de Brenda e também de Stephen Power. E ela também tinha um irmão chamado Andrew. Eles eram considerados uma família modelo ali na cidade onde eles moravam, que era Akron, em Ohio. Todos viam eles como uma família feliz, eles estavam sempre sorridentes, alegres, aquelas crianças eram muito bonitinhas e educadas. E a Brenda, por sua vez, ela tinha uma profissão que fazia com que ela fosse admirada de uma forma geral, porque ela era uma especialista em saúde infantil no hospital de Akron. Brenda adorava o que ela fazia, ela sempre pensava em formas diferentes na questão do tratamento, não só em relação à questão paliativa dos medicamentos, mas também a forma como aquelas crianças elas se sentiam naquele ambiente hospitalar. Então ela estava sempre animada, pensando em algo para aquelas crianças e isso deixava os seus colegas bastante admirados, ela tinha sempre uma grande energia e um desejo de ajudar. Sidney, sua filha, sempre foi uma garotinha muito esperta e feliz, ela era bastante carismática, ela não tinha nenhum problema na escola ou de questão de tratamento com outras pessoas, nunca houve nenhuma reclamação de nenhum professor e ela sempre tinha notas bastante altas. E ela sempre se gabava que ela era muito boa porque ela nunca tirou uma nota menor que 8. No ensino médio, tudo continuou bem para Sidney e no final, quando ela estava se formando, ela decidiu ir para a Universidade de Mount Union. Ela foi admitida para essa universidade, mas ela não conseguiu bolsa total. Na verdade, ela conseguiu uma bolsa de 50%, então isso quer dizer que ela teria que custear outra parte da mensalidade. Mas é claro que tanto o Steve quanto a Brenda disseram a Sidney que ela deveria seguir o caminho dela, ela deveria fazer aquele curso, porque eles fariam tudo o que fosse possível para mantê-la na universidade, pagar os custos de moradia, enquanto ela precisasse disso. Então ela estava muito feliz, a família também, e no início de 2018 ela iniciou então o seu curso universitário. Sidney nunca teve problemas com os estudos, então é claro que todos, de certa forma, esperavam que ela se desse bem também nos estudos acadêmicos. Mas eu acho que a universidade é um ambiente diferente. Imagine que essa garota ela nunca saiu de casa, ela sempre teve tudo nas mãos. É diferente, sabe? Imagina, você chega em casa, tem um almoço pronto, você não precisa fazer nada. Ela não tinha com o que se preocupar. No momento em que ela foi para a universidade, foi dividir quarto com uma outra pessoa, ela teria que pensar em toda a dinâmica do dia dela, ela teria que gerir a vida dela da melhor forma para que ela pudesse dar conta de tudo. E eu acho que naquele instante isso foi um pouco demais para a Sidney. Ela não prosperou nos estudos e no segundo semestre de 2019, ela já havia repetido várias vezes algumas disciplinas, não havia muito o que ser feito e a universidade decidiu suspendê-la ali das atividades. A Sidney estava muito triste, ela estava cabisbaixa, ela estava pensando sobre aquilo, mas ao mesmo tempo ela não pediu ajuda para ninguém e nem confidenciou a ninguém sobre as dificuldades que ela estava tendo nos estudos. Nem mesmo para a Lauren, que era uma conhecida, elas haviam feito o ensino médio juntos. Ela nunca falou para essa amiga que ela estava mal. Ela estava simplesmente seguindo a vida dela como se nada tivesse acontecendo. E no final de 2019, era Natal, ela iria passar o Natal com a família. Seria o momento dela chegar para os pais e dizer que ela não havia conseguido, que ela havia pegado, repetência ali em algumas disciplinas e que ela havia sido suspensa. Mas em vez disso, ela disse para os pais que estava tudo bem, ela estava indo bem nas disciplinas, bem na universidade. E em janeiro, ela decidiu então voltar ali para o local onde ela morava com essa amiga. Sidney estava em total estado de negação, era como se na cabeça dela, se ela voltasse ali para a área, ninguém fosse saber um dia o que estava acontecendo. Ela continuou frequentando a universidade, ela não ia nas aulas, mas ela estava na biblioteca, ela ia em algumas palestras.
até que algum funcionário foi até ela e disse que ela precisava desocupar o quarto. Já que ela havia sido suspensa, outra pessoa iria ser realocada ali naquele alojamento. Naquele momento, ela disse que sim para aquele funcionário, mas ela acabou continuando morando ali, até que eles decidiram cancelar o cartão de acesso dela, tanto ao quarto quanto também à universidade. E o que ela resolveu fazer? Ela poderia ter ido para a casa dos pais, ter falado com os pais. Pelo que a gente sabe, pelo que é dito pelas pessoas, eles eram pessoas bastante compreensíveis. Eu acho que se ela tivesse pedido ajuda, eles não teriam negado. De certa forma, em algum momento, eles poderiam ter ficado bravos, porque ela poderia ter falado isso antes. Mas ela também estava em estado de negação, ela não queria fazer isso. E as pessoas acreditam que ela não queria fazer isso porque ela não queria mostrar o quanto ela estava sendo incapaz. Ela achava que ela seria vista tanto pelos pais quanto pelas pessoas como uma pessoa fracassada. Logo, Sidney sai daquele alojamento e se hospeda em uma pensão, um tipo de hotel, e ela continua ali, e ela continua dizendo para os seus pais que estava bem na universidade. No início de março de 2020, o pai dela, o Stephen, ele estava vendo a questão bancária da família e ele observou que a universidade não havia pegado o dinheiro referente à mensalidade. Ele ficou preocupado naquele momento, era tipo assim, eles não estão pegando o dinheiro, será que houve algum problema com o pagamento? Eles podem até me levar na justiça, dizer que eu estou inadimplente com essa questão. Vou mandar um e-mail para o saque da universidade e perguntar por que eles não estão debitando o dinheiro. Era como se ele tivesse deixado no débito automático e aquele dinheiro não estivesse sendo debitado. Stephen também ficou desconfiado, ele pegou o celular dele, e é importante dizer isso porque essa família, eles têm um aplicativo em que todos eles compartilham locais onde eles estão. Então, a qualquer momento do dia, quando eles entravam nesse aplicativo, eles viam aonde as outras pessoas estavam. E quando ele olhou no aplicativo, ele viu que Sidney não estava na universidade, e ele disse então que gostaria que ela fosse para casa porque ele gostaria de falar com ela. Eu acho que no fundo ele meio que desconfiou que alguma coisa não estava certa. No dia 4 de março de 2020, Stephen senta com Sidney e ele queria saber o que realmente estava acontecendo. Ele estava desconfiado, ele não estava bravo, mas ele queria dizer, o que ele achava daquela situação e ouvir da filha dele o que poderia estar acontecendo e por que ela não havia se aberto com toda a família. Mas a Sidney, novamente, seria um momento apropriado para ela dizer o que estava acontecendo. Mas lembre que ela estava no momento de fuga, ela não queria enfrentar aquela situação, ela não queria mostrar para os pais dela que ela não havia prosperado no que ela havia empreitado. Então ela começou a dizer ao pai que ela não sabia por que a universidade não havia debitado o dinheiro. Na verdade, estava tudo bem, ela estava indo muito bem no curso, ela tinha excelentes notas, mas o pai sabia que as coisas não estavam certas e ele meio que decidiu, olha, eu não quero mais ter essa conversa com você, eu vou chamar a sua mãe, ela é melhor nessa situação, ela vai saber melhor gerenciar isso. E é nesse ponto que eu acho que a Sidney parecia muito com o pai dela, porque assim como ele estava fugindo daquela situação, ela também estava fugindo da situação dela, que era de não enfrentar os seus próprios problemas. Então ele foi embora, ligou para a esposa dizendo que eles tinham um problema em casa e que ela precisava ir para casa para conversar com Sidney. Brenda e Sidney sempre foram grandes amigas, além de mãe e filha, elas estavam sempre juntas, elas adoravam fazer atividade entre elas, e a Brenda acreditava que a Sidney ela se sentia confortável para se abrir com ela, que era a mãe. Mas naquele momento a Brenda também estava desconfiada que algo poderia estar acontecendo, pois em fevereiro havia uma mensagem que ela trocou com a filha em que ela perguntava na verdade o que estava acontecendo, ela sentia sua filha um pouco estranha, um pouco arredia. A Sidney sempre foi uma garota alegre, esperta, exuberante e ela parecia meio que escondendo alguma coisa. É claro que como mãe ela questionou, ela queria saber se ela poderia ajudar com alguma coisa, mas a Sidney ela foi
muito incisivo em dizer que não, estava tudo bem e ela estava simplesmente vivendo a vida dela. Quando Brenda estava indo para casa, ela resolveu ligar para a universidade porque ele queria saber o que a universidade tinha a dizer sobre o desempenho acadêmico da filha dela ou se havia acontecido alguma coisa ali naquele ambiente. Só que naquele momento ela deixou um recado e ela não foi atendida e disseram que eles ligariam depois. Quando ela chegou em casa, ela começou a conversar com Sidney. Ela esperava que sua filha se abrisse, que ela dissesse o que estava acontecendo. No fundo, ela sabia que havia algum problema, mas Sidney continuou dizendo que eles não precisavam se preocupar, que ela não estava entendendo porque todo aquele alvoroço, porque na verdade todas as coisas estavam indo como deveria ser. Nesse ponto em que as duas estavam conversando, lembre que a Brenda havia ligado para a universidade e que eles ficaram de retornar aquela ligação. Então, eles retornaram aquela ligação para a Brenda e eles começaram a falar com ela e a Brenda disse: olha, tá tudo bem, a gente tá aqui, a Sidney está comigo. Eu gostaria de saber o que está acontecendo dentro da universidade. Ela era uma mãe preocupada. Então, a Sidney estava ali sentada e eu acho que nesse momento ela ficou aterrorizada porque ela percebeu que não havia mais como fugir porque a mãe saberia o que realmente estava ocorrendo. E foi nesse momento que o administrador daquela universidade que estava do outro lado, ele ouviu um barulho, era como algo contundente batendo em alguma coisa. Ele continuou chamando: alô, tudo bem? Tem mais alguém aí? E ninguém respondeu. Ele desligou o telefone e continuou ligando várias vezes, mas não teve nenhuma resposta. Esse atendente da universidade, que era um gerente administrativo, ele resolveu então ligar para a polícia e pedir que eles fossem até a casa daquela senhora para ver se havia acontecido alguma coisa. Quando a polícia chegou no local, eles encontraram a Sidney. Ela estava atordoada, dizendo que estava desesperada porque a mãe dela estava ferida na cozinha. Eles começaram a questioná-la sobre o que havia ocorrido. Ela ficava falando o tempo inteiro meio que nervosa, que na verdade houve um arrombamento na casa, alguém entrou e começou a agredir a mãe dela. A mãe dela pediu para ela correr, então ela saiu correndo, mas ela pensou que ela deveria ajudar a mãe dela, então ela retornou. E quando ela retornou, o invasor não estava mais, mas a mãe estava ferida no chão. Brenda teve vários ferimentos na cabeça que pareciam ter sido com um objeto pesado. Além disso, eles perceberam que ela tinha mais de 23 ferimentos na região do pescoço, que foi feito com um objeto pontiagudo de cozinha. Vocês estão entendendo do que eu estou falando. Então, aquele objeto foi usado para machucá-la. Eles até chamaram alguns socorristas para socorrê-la, mas não teve o que ser feito. Infelizmente, a Brenda acabou perdendo a sua vida. A comunidade ficou alarmada porque eles imaginavam que eles moravam no local seguro e agora eles estavam sabendo que Brenda havia sido ferida dentro de sua própria casa. Sidney, por sua vez, continuou dizendo aos investigadores e também ao seu pai e seu irmão sobre a questão do invasor que entrou na casa e acabou ferindo a mãe dela. No dia seguinte, os policiais foram até a Sidney e disseram que eles iriam prendê-la, pois eles estavam desconfiados de que ela era responsável pelo crime. É claro que todo mundo ficou com os olhos arregalados pensando que aquilo não fazia sentido. O Stephen, o pai, ele pensou que a polícia estava fazendo o serviço dela errado, porque como assim? Eles estavam levando Sidney, ela também era uma vítima, ela estava traumatizada com tudo o que aconteceu. A comunidade, os vizinhos também achavam que ela não poderia ter feito aquilo, porque ela sempre foi uma garotinha muito meiga, doce, carismática. Ela não tinha nenhum problema com a mãe, as duas nunca haviam brigado. O que estava acontecendo? O que as pessoas não sabiam é que os investigadores haviam feito o trabalho deles sim. E os primeiros indícios que eles observaram na casa, que havia uma janela quebrada, poderia ser um indicativo de que alguém tentou fazer uma entrada forçada. Mas eles perceberam que essa janela ela foi quebrada do lado de dentro para fora e não de fora para dentro. Além disso, havia alguns indícios que mostravam que a pessoa mexeu ali na cena em tudo o que aconteceu.
E eles tinham desconfianças da Sidney justamente porque eles falaram com aquele atendente da universidade e ele contou que ele estava no telefone com a Brenda no exato momento em que tudo aconteceu. E ele contou que continuou ligando depois, mas ninguém atendeu, mas em algum momento alguém atendeu sim. E foi a Sidney. E a pessoa até disse, olha, não é a Brenda que está falando. E aí a pessoa desligou o telefone e ficou mudo e nunca mais eles tiveram nenhum retorno. Então eles sabiam que a Sidney estava ali naquele momento. É claro, ela havia dito que havia saído, havia voltado, mas ela tentou simular a voz da mãe dela no telefone. Então eles pensaram se de repente ela não tinha feito tudo aquilo porque ela estava com problemas e aquele atendente estava prestes a dizer para a mãe dela que ela havia sido expulsa da universidade. É claro que depois foram feitos vários testes que mostravam que sim, a Sidney era responsável. E o que eles observaram é que a primeira coisa que ela usou contra a mãe dela foi uma frigideira de ferro. E depois que a mãe ficou desacordada, ela acabou atacando. E ela foi levada a julgamento em 7 de setembro de 2023 e ela estava alegando ser inocente do que aconteceu por motivos de insanidade. Seus advogados alegaram que ela sofria de esquizofrenia e que no momento que tudo aconteceu ela teve um surto psicótico e que ela mal se lembrava do que realmente havia ocorrido na cena do crime. Era como se eles estivessem dizendo que não tinha como ela distinguir o que era certo e errado. Naquele momento ela só queria fugir de uma situação. Ela não pensou nas consequências e fez tudo o que fez. Mas ela não era uma pessoa má, muito pelo contrário, ela estava muito sentida e ferida pelo fato de ter tirado a vida da sua mãe, que é uma pessoa que ela amava muito. Além disso, os professores foram também nesse julgamento, disseram que nunca tiveram problemas com ela. Pelo menos os professores do ensino médio disseram que não, que ela era uma ótima aluna, ela nunca teve problemas de relacionamento com outras pessoas. Alguns amigos também foram dar depoimentos e disseram que eles jamais imaginavam que ela poderia estar envolvida num enredo como esse. Além disso, não havia nada na vida de Sidney que fizesse as pessoas pensarem que ela poderia se sentir traumatizada. De repente, em algum momento, ela poderia se sentir mal pela forma como os pais a tratavam. Mas elas sempre relatavam para todo mundo como os pais dela eram compreensivos, como eles eram bons pais. Ela nunca foi vista reclamando, falando que o pai ou a mãe era isso ou aquilo. Então, realmente, ninguém entendeu como que aquilo poderia acontecer. Mas ela nunca também havia sido diagnosticada com nenhuma doença mental. Ela nunca fez nenhum tipo de terapia, porque ela era uma pessoa extremamente saudável. Não que terapia é só para pessoas não saudáveis, terapia é uma coisa muito boa e importante. Mas geralmente as pessoas só procuram isso quando elas se sentem desconfortáveis com alguma coisa em relação a si mesma. Ela nunca havia reclamado de nada, ela nunca quis fazer nada relacionado ao tipo. Então, de onde vinha toda aquela suposição que ela teria uma doença, uma esquizofrenia e poderia ter tido um ataque psicótico? A promotoria fez também bastante questionamentos, porque como foi dito a eles que ela teve um ataque psicótico, eles queriam entender como isso aconteceu. Eles questionaram por que ela havia trocado de arma. Porque quando você troca uma arma pela outra, quer dizer que você está tendo um raciocínio em relação àquilo, pensando que, essa aqui não é tão boa, essa daqui eu vou conseguir chegar no objetivo que eu quero. Eles estavam questionando se ela estava em surto, como que ela teve essa capacidade racional de pensar em armas diferentes que tinham ali no local. Estava óbvio para eles que ela não havia planejado aquilo, não era algo que ela estava pensando em fazer. Realmente, no momento, ela sentiu que ela seria, tudo que ela tinha feito seria descoberto e ela pensou em uma forma como agir. Mas como assim ela trocou de armas? Foi quando então alguns especialistas entraram ali naquele julgamento para dizer como é o comportamento de uma pessoa que pode ter um surto psicótico. O que uma especialista disse é que pessoas que têm algum tipo de esquizofrenia ou pode ter algum tipo de surto psicótico, elas não estão nesse estado o tempo todo. Muitas delas têm um trabalho normal, têm uma vida normal, elas são tratadas, dificilmente elas entram em surto. Mas quando a pessoa ela pode estar bem, conversando, depois entrar no surto. Nesse surto não é como se ela ficasse totalmente irracional, não é como se ela não pensasse. No caso da Sidney, uma especialista disse que ela pensou,
Ora, eu tenho que me livrar dessa situação. Para me livrar da situação agora é eliminar a minha mãe. Então eu vou fazer o que é necessário para fazer isso. E naquele ato que ela não estava pensando nas consequências, ela pensou, né, o que ela tinha ali, o que ela poderia usar. Então sim, a pessoa ela pode trocar de arma e pensar em uma maneira melhor de chegar ao objetivo. Ela está completamente focada naquilo dentro do surto psicótico que ela está sofrendo. Lauren, a colega de dormitório da Sydney na universidade, ela contou que não havia percebido nada de diferente na colega de quarto. Ela só ficou sabendo que a amiga iria embora porque ela arrumou as coisas. Ela perguntou, o que está acontecendo? Por que você vai embora logo agora? E ela disse, eu vou tirar um tempo. Era como se ela estivesse dizendo que ela fosse tirar um ano sabático. E ela saiu do dormitório, ela não sabia que a colega havia sido expulsa, ela não estava ali no momento quando aquele funcionário pediu para ela se retirar. E ela contou um pouco sobre a personalidade de Sydney. Ela contou que Sydney sempre foi uma garota muito calma, tranquila, era bastante sorridente, ela não percebeu nada de diferente. Ela não era muito de festas, bebidas, muito pelo contrário, ela estava sempre em casa, parecia que sempre estava estudando. E acho que Sydney era muito boa em esconder o que ela realmente sentia, porque realmente ela tinha dificuldades, ela não estava conseguindo assimilar todos os conceitos, todas as aulas que ela frequentava ali no curso que ela havia escolhido. Porém, esse julgamento era para dizer se Sydney era culpada ou não do que havia acontecido. Alguns especialistas, psiquiatras e psicólogos, eles não conseguiam se entender no ponto com relação ao fato se ela tinha uma doença mental ou não. Uma especialista, na verdade, uma psicóloga chamada Sylvia Bradosch, ela falou que, na verdade, ela acreditava que Sydney ela estava mentindo. Era como se ela estivesse, durante a entrevista que ela fez com ela de 2 horas, tentando mentir com relação ao fato como ela se sentia e como ela se posicionava com relação à vida. O doutor Anthony Smark, que estava tratando a Sydney naquele momento, no ano de 2023, quando estava acontecendo o julgamento, ele falou que sim, ele acreditava que ela tinha um transtorno mental. Isso ele acreditava também pelo fato da forma como ela agiu quando ela foi expulsa da universidade. Lembra que ela foi expulsa, ela deveria ir embora, mas ela continuou frequentando aquele ambiente, sabendo que ela não poderia mais estar inserida ali. Era uma fuga, era uma ilusão da cabeça dela, era como se ela estivesse negando tudo. E, eu estou aqui, então realmente eu estou. Não importa se você está dizendo que, ou você está cancelando a minha entrada, o meu cartão. Eu estou aqui, então é isso, eu estou. Então ela estava realmente fugindo da realidade. Mas, por outro lado, no final, ele levantou um ponto que, na verdade, ele não entendia a questão dela tentar esconder algumas coisas na cena do crime e também simular a voz da mãe dela no telefone para aquele administrador da universidade. Porque isso mostrava que ela estava no comando das suas faculdades mentais. Geralmente, quando o indivíduo ele tem um surto psicótico, ele comete um crime, quando ele se dá por si, não é a primeira coisa que ele pensa em fazer, não é esconder os indícios ali do crime que ele cometeu. Na verdade, ele fica horrorizado, ele fica em choque consigo mesmo. Muitas das vezes, eles têm ali um estado de paralisação, porque a pessoa, ela vê que ela fugiu completamente, que ela saiu da casinha, e não parece ser isso que aconteceu com a Sydney logo depois que ela atacou a mãe dela. É incrível pensar sobre isso, porque eu realmente acho que Sydney ela estava sofrendo. Ela não queria desapontar os seus pais nem os seus amigos, ela não queria mostrar para as pessoas que ela era incapaz de alguma forma em algo. Ela nunca tinha tido esse tipo de frustração durante a vida dela quando ela morava com os pais. Ela sempre teve tudo na mão, ela sempre teve ótimas notas, eles sempre diziam para todo mundo como ela era o orgulho da família. E eu acho que isso, de certa forma, pesou naquele momento. Ela não queria levar aquela situação. Mas aquilo foi chegando num ponto que era insustentável. É lógico que ela precisava pedir ajuda. E acabou que ela acabou sucumbindo, né, naquele estado mental totalmente doentio. E ela acabou ficando ali naquela situação extremamente confusa, que é o fato de tirar a vida da própria mãe. Não teve muito o que ser feito com relação a isso. As pessoas realmente acreditam, né, que ela teve a sua parcela de culpa. Na verdade, foi ela que atacou aquela mulher. Então, ela foi condenada a 15 anos de prisão. Porém, o Steve, o pai de Sydney, não ficou nada feliz com essa sentença. Ele dizia que aquilo não era justiça. Porque Brenda, se ela pudesse escolher, ela não deixaria a filha dela na
prisão pelo que aconteceu e que aquilo não representava o desejo da família. Ele até chegou a escrever cartas para a promotoria, assim como pessoas da comunidade, porque eles achavam que Sidney ela não poderia pagar como uma pessoa comum. Todos, de certa forma, queriam passar a mão na cabeça daquela menina, né? Eles achavam que ela não poderia responder. Só que a justiça tem que ser feita, independente se ela tem um quadro mental conturbado ou não, ela acabou cometendo um crime e a doença dela não é justificativa para aquilo. Por mais que ela se mostrasse arrependida, por mais que ela se mostrasse triste, ela teria que pagar de alguma forma. Por outro lado, sabemos que 15 anos de prisão, 15 anos de condenação é quase nada, porque se Sidney tiver um bom comportamento, se ela continuar fazendo o seu tratamento, em algum momento ela vai conseguir sair em liberdade condicional bem antes ali dos 10 anos, ela vai poder ter sua vida, seguir o seu caminho, quem sabe fazer uma outra universidade, enfim, poder fazer escolhas. Coisas que Brenda, a sua mãe, jamais poderá fazer, porque ela teve a sua vida tirada pela própria filha. E é isso que a família não entende. Tanto o pai, o Steve, quanto o irmão Andrew da Sidney, eles foram no julgamento e falaram que ela não poderia responder. O que eles não entendiam é que ela cometeu um crime. E independente do estado mental dela, ela vai ter que pagar. Acho que ela teve uma pena bastante branda, acho que ela teve bastante sorte nesse sentido. Além disso, seus advogados entraram com um pedido de apelação, então de repente eles podem até diminuir esses anos com relação à sentença. Mas me contem vocês o que vocês acharam sobre esse caso. Vocês acham que ela teve uma pena branda ou vocês acham que é o suficiente? Me digam a opinião de vocês, é bastante importante. E claro, um comentário também ajuda bastante o canal na questão do engajamento. E sim, como eu disse no começo do vídeo, eu conto com o apoio e a ajuda de vocês. Eu espero vocês na semana que vem. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. E até lá!